Olá pessoal, tudo bem? Vamos entender como funciona a configuração de regras de NAT no Sophos Pharo. Se você se interessa por isso, me acompanhe nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fagner Nascimento, canal esse direcionado a assuntos de cibersegurança e gerenciamento de redes de computadores em geral. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Construindo uma Rede Segura com Sophos. Dando continuidade ao nosso último vídeo, nós fizemos as configurações de regra de firewall para que permita a comunicação entre os nossos segmentos de rede, né? Nós criamos ali algumas VLANs, simulamos ali, posicionamos ali alguns servidores e instalamos alguns serviços, e assim nós fomos criando as nossas regras de firewall de forma que pudéssemos modelar, reduzindo a maior superfície de ataque possível para que essas redes possam se comunicar. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como funcionam as regras de NAT, para que elas servem, qual é o objetivo das regras de NAT em uma implantação de firewall. É muito importante que você entenda que o uso das regras de NAT vão ser muito utilizadas no seu dia a dia, mas é importante que você entenda como configurar e modelar elas da forma correta para que você não possa ter problemas de configurações incorretas, trazendo assim risco à segurança da sua rede. É muito importante que você entenda como funcionam as configurações das regras de NAT, pois elas serão muito utilizadas no seu dia a dia. Para que seriam as regras de NAT? Hoje nós temos dois tipos de regra de NAT, Source NAT e Destination NAT. Source NAT são regras para que você possa definir qual é a interface de saída, ou seja, o teu provedor que vai destinar determinado tráfego. E as regras de Destination NAT são regras que você permite que o tráfego vindo da internet possa chegar até a tua rede. Um exemplo, você precisa publicar um site, você precisa publicar algum serviço que está hospedado dentro de um servidor na tua rede. Então, para que você possa publicar isso, você vai precisar criar uma regra de Destination NAT, ou conhecido popularmente para quem configura roteadores e outros derivados, NAT Forward, né? Ou seja, encaminhamento de porta, podemos dizer assim. As regras de Source NAT permitem com que você possa definir por qual interface do teu provedor aquele determinado tráfego vai sair. Tá? Exemplo, vamos supor que você tenha 2, 3 provedores aí no teu firewall configurado e você precisa dizer para o firewall que aquela rede, que aquela segmentação da tua rede, aquela VLAN ou aquele computador específico, ele precisa sair para a internet com determinado endereçamento IP de determinado provedor. Ou seja, sem Source NAT você não consegue navegar na internet, porque para que você possa navegar na internet, você precisa de um endereçamento IP público. E não tem condições de você dar um endereçamento IP público para cada computador dentro da tua rede. Por isso foi criado o Network Address Translation, justamente para mascarar os IPs privados e que você possa, através de uma rede com vários computadores, sair para a internet com um único endereçamento IP público. Isso foi uma medida criada, um protocolo criado até para minimizar o esgotamento de endereçamento IPv4. Então hoje nós utilizamos muito dentro das nossas redes o Source NAT, né? Ou seja, as regras de NAT que vão permitir o mascaramento dos IPs privados. E o Destination NAT é uma regra de firewall que você vai criar para publicar serviços internos da tua rede para a internet. Ou seja, algum acesso a um site, algum serviço como um RDP. Claro que nós vamos falar isso com certas ressalvas, porque publicar RDP hoje é um risco, entre outros serviços que você precisa fazer uma publicação externamente, você vai fazer isso através de uma regra de Destination NAT. Então me acompanhe aqui e vamos ver como isso funciona. Então beleza pessoal, nós estamos aqui com a nossa topologia, né, criada,
nós paramos a configuração no nosso último vídeo, permitindo que, criando as regras de faro que permitisse com que essa VLAN 10, essa VLAN 11 e essa VLAN 12 se intercomunicassem, né? Ou seja, que essas VLANs tivessem comunicação. Claro que nós criamos regras bastante modeladas que permitissem que o tráfego entre, por exemplo, a VLAN 11 chegasse até a VLAN 10 que está posicionado no nosso controlador de domínio e em serviços específicos, né? Ou seja, serviços do Active Directory. E não permitimos que todos os serviços fossem ser permitidos através da VLAN 11. E assim a gente conseguiu segmentar bem a nossa rede, criar bastante segmentação, reduzir a superfície de ataque. Da mesma forma, nós temos um servidor aqui que se chama SRV App. Esse servidor ele está hospedando um site que é o nosso extranet. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma simulação como a gente quisesse publicar esse extranet para a internet, ou qualquer usuário do mundo pudesse acessar esse site que está hospedado nesse servidor. E aqui nós temos, né, o nosso computador que simula o cara que está numa rede externa, que está em qualquer lugar do mundo, e ele vai acessar através da internet esse serviço que está aqui nesse servidor SRV App que está na VLAN 12. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa estação, né, que é a nossa estação de gerenciamento, né? Então aqui estamos na nossa estação, vamos logar. Essa estação já está ingressada no domínio, né? Fizemos isso, eu fiz isso depois que a gente fez aquele primeiro vídeo, né? Então vamos abrir aqui o nosso navegador, vamos abrir aqui o nosso firewall. Vamos logar no nosso console de gerenciamento do firewall. Já temos aqui uma tela para atualização. Nós vamos fazer isso aí no outro vídeo, tá? Vamos atualizar isso aqui no meio do processo, mas por hora vamos deixar dessa forma, né? Então já logamos aqui, estamos com todos os nossos serviços ativados. Então nós estamos aqui no nosso computador externo, tá? Esse computador aqui é um computador que representa essa máquina que está em qualquer local do mundo se conectando através da internet. Beleza? Lembrando que a gente fez uma regra de firewall no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar aqui no card para você assistir. A gente criou uma regra, simulou que isso aqui é uma máquina de um administrador que está trabalhando na casa dele e precisa gerenciar o firewall. Então a gente criou aqui, ó, uma exceção, né, para que esse administrador conseguisse chegar no console do firewall, claro, restringindo o endereço IP público que ele tem na casa dele, né? Ou seja, somente ele vai conseguir acessar esse console de gerenciamento. Bom, então beleza, pessoal, vamos lá, vamos aqui no nosso console do Sophos. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma regra que permita com que esse computador possa consumir a extranet que está hospedada nesse computador aqui, tá? Nesse servidor. Beleza, para a gente constatar isso, pessoal, se você for ver aqui, ó, o nosso extranet está no ar. É óbvio, eu estou acessando através da minha rede interna, porque eu estou dentro da minha rede interna, né? Eu já até criei um apontamento lá no meu DNS. Se eu der um ping aqui em extranet.sophos.labs, já estou conseguindo me comunicar aí, né, internamente. Beleza, esse serviço aqui internamente ele é acessado. Mas agora vamos permitir com que esse serviço seja acessado externamente. Para isso, nós vamos criar uma regra de Destination NAT ou DNAT, beleza? Então, indo aqui no nosso firewall, se a gente for aqui em regra de firewall, nós temos aqui os nossos folders, né, que nós criamos, né, para a gente agrupar. Eu sempre gosto de criar um folder só para a regra de Destination NAT, ok? Existe, pessoal, uma forma de criar uma regra de DNAT para você publicar um serviço interno para sua rede externa, tá? É através do assistente. Tá? Tem aqui um assistente, se você clica aqui em AD Firewall Rules, Server Access Assistente DNAT, tá?
Pessoal, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Não use o assistente, tá? Eu não recomendo. Você cria uma regra de Destination NAT através do assistente, ele faz essa criação toda automática, mas você não entende o que aconteceu por baixo, qual é o motivo dele ter criado uma regra, outra regra, quais os vínculos que ele fez. Eu não recomendo. Então eu vou ensinar como é que se faz de forma manual, tá? Como você constrói essa regra para você compreender, entender e assim você poder aplicar em qualquer necessidade, beleza? Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Nós temos aqui a nossa aba Firewall Rules e nós temos aqui a nossa aba NAT Rules, tá? Para a gente poder publicar um serviço interno para a internet, nós precisamos de duas regras. Nós precisamos de uma Firewall Rules, que é a regra de entrada. O primeiro pacote vai bater nessa regra aqui, tá? De Firewall Rules. Depois ele vai fazer o redirecionamento para a regra de NAT Rules, beleza? Então, como funciona? Então eu vou criar aqui uma nova regra, New Firewall Rules, e vou dizer aqui extranet. Beleza? Vou marcar aqui para logar, tudo certinho. E aqui eu já vou criar um novo grupo, um novo folder aqui para agrupar essas regras de Destination NAT. Então eu coloco aqui DNAT, tá? Vamos botar aqui tráfego DNAT para ficar padrão igual as outras lá, beleza? E vamos salvar. Beleza, após isso, vamos aqui configurar os critérios. Qual é o critério, pessoal? Quando esse pacote de um usuário que está na internet chegar até o meu Firewall para tentar acessar o meu servidor web, ele vai bater em que zona? Ele vai bater na zona WAN, porque é lá que o pacote vai chegar, beleza? Eu posso criar aqui alguns critérios de redes de origem, como GeoIP, tá? Geolocalização. Eu poderia vir aqui e dizer que esse extranet só pode ser acessado através do Brasil, cara. E eu recomendo, pessoal, fortemente, coloque políticas de GeoIP na sua regra de firewall. O extranet que você está publicando, o RDP, o serviço, seja lá qual for, que você está publicando, vai ser acessado somente do Brasil? Você vai precisar publicar isso para outros países? Não, Fagner, não preciso. Coloque aqui o Brasil. Com essa simples configuração, pessoal, você já vai reduzir drasticamente a sua superfície de ataque. Porque muitos ataques eles são oriundos de outros países, né? Os servidores de muitos atacantes estão hospedados em outros países. Não que você não vá, né, ter a probabilidade de sofrer um ataque oriundo de um servidor que está no Brasil, mas você está reduzindo superfície de ataque, você está dificultando a vida dos atacantes, beleza? Então é muito importante que você sempre em todas as suas publicações de regras de DNAT pratique o GeoIP, beleza? Isso vai com certeza trazer muita efetividade na tua segurança, tá? Eu não vou deixar aqui Brasil porque eu estou numa rede simulada, tá, pessoal? Então ele não vai entender que aquele IP lá daquele computador lá é do Brasil, tá? Então ele não vai permitir o tráfego, mas eu vou deixar aqui ANI porque eu estou num ambiente aqui emulado, tá? Então, qual é o Destination Zone? O Destination Zone é aonde está o meu servidor, pessoal. O meu servidor está em que zona? Ele está na zona LAN. No nosso caso aqui, está na zona LAN. Se o teu servidor estiver numa outra zona que você criou, você vai selecionar a zona do teu servidor. Beleza, pessoal? Aqui eu posso deixar ANI, tá? Mas você pode definir também um range de endereçamento IP, ou você pode colocar somente o endereço IP lá do teu servidor, tá? Como eu estou fazendo aqui uma regra de exemplo, eu vou deixar ANI, tá? Mas você pode restringir isso aqui também. Aqui em serviços,
você vai definir qual é o protocolo, qual é o serviço que vai ser acessado. No meu caso aqui vai ser o HTTP, tá? Vai ser o HTTP. Meu extranet está em HTTP, beleza? Feito isso, pessoal, a minha recomendação também é que você aplique uma política de IPS, tá? Se houver alguma tentativa de ataque, se houver alguma tentativa de conexões que estejam tentando ali derrubar o teu site ou explorar alguma vulnerabilidade, o IPS vai tratar isso. Então a minha recomendação de profile para esse tipo de situação é essa aqui, o anti-ULAN, tá? Selecione esse profile aqui. Claro que isso aqui eu não estou falando de um WAF, tá, pessoal? De um Web Application Firewall. O Sophos Firewall tem esse recurso, ele tem essa funcionalidade que você pode publicar websites, web servers e habilitar o WAF e criar políticas avançadas de proteção. A gente vai criar um vídeo só específico para essa necessidade. Nesse momento aqui agora é o que vai nos atender, é colocar uma regra de IPS nessa publicação aqui, tá bom? Isso aqui, pessoal, se aplica a muitas empresas que adquiriram o Sophos Firewall, mas não adquiriram o módulo de WAF, de Web Server Protection. Então, se você não tem o Web Server Protection, você vai ter que publicar o teu site, o teu serviço através de uma regra de DNAT. Se você tem um modo de WAF, aí é outro processo para você publicar isso, tá, pessoal? É outro processo, tá? A gente vai criar um vídeo no futuro para demonstrar como funciona isso. Beleza? Então salvei. O que eu fiz agora, pessoal? Eu criei a regra de entrada. Já está funcionando, Fagner? Não, não está funcionando, porque eu preciso da regra de NAT. Essa regra aqui é para permitir somente o pacote de entrada. Ele entra ali na interface, vai receber esse pacote, ele conseguiu chegar no teu firewall, mas ele precisa fazer agora o redirecionamento. Ele precisa saber para onde ele vai redirecionar esse pacote internamente. E para isso você tem que criar uma regra de NAT rules. Então eu vou vir aqui, tá? Eu vou pegar aqui o mesmo nome, tá? Vou pegar o mesmo nome aqui para ficar padrão e vou clicar aqui em NAT rules e aqui eu vou criar uma regra de NAT rule, tá? Vem aqui, NAT rule, eu vou colocar o mesmo nome, tá? Extranet Web, tá aqui o Extranet Web, beleza? Aí aqui em Original Source você vai poder definir qual é a origem, tá? Se você já restringiu lá em Source Network com o GeoIP, você não precisa repetir aqui a mesma coisa, tá? Por exemplo, Brasil, tá? Original Source, porque você já definiu na regra anterior, na regra de entrada. Então, ele vai ser filtrado lá, pessoal. Então, aqui eu coloco o ANI, tá? E aqui em Original Destination, aí você vai colocar qual é a porta que tá o teu provedor de internet que vai receber esse acesso, beleza? Aí vai dizer, Fagner, eu tenho 3 provedores, eu tenho 2 provedores, eu quero que esse acesso seja realizado através dos 2 provedores, entendeu? Eu quero que os 2 provedores estejam prontos para receber esse acesso, sem problema nenhum. Você vai digitar aqui um hashtag e procurar aqui as portas, tá? No meu caso, o ISP1 está na porta 2 e o ISP2 está na porta 3. Então você vai selecionar aqui as portas que estão conectados aos teus links de internet. Obviamente, né, pessoal? Supondo que essas portas aqui elas estão configuradas com IPs públicos, né? Você tem um link dedicado, você tem um IP público transparente para a internet. Se você estiver usando um link daqueles residenciais, como uma NET, como uma Vivo Fibra, que você recebe ali o IP interno, né? Ou você vai ter que configurar o teu modem em modo bridge, né? Configurar o teu modem em modo bridge para ele receber o IP público na ponta da interface, ou então você vai ter que entrar no teu modem, se você deixar ele na configuração roteado, e configurar o DMZ,
e lá no DMZ você vai apontar o IP que o teu firewall, o teu Sophos está pegando ali na interface que ele está plugado, beleza? Então são duas configurações que você precisa fazer se você tiver com um molde desses residenciais que não estão te entregando na porta do firewall, do Sophos Firewall, um IP público. Então a minha recomendação para isso, Fagner, qual é a tua recomendação? Pessoal, minha recomendação é que você, se você for configurar, que é normal, as empresas têm esses links residenciais, esses links de banda larga, como backup ou como uma alternativa ao link principal, que talvez seja um link dedicado, eu recomendo que vocês deixem sempre configurados os seus modems em modo bridge, para que o Sophos Firewall possa receber na interface o IP público mesmo, tá? E assim você vai poder ter mais transparência na tua configuração. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui em Original Service, você vai colocar justamente o serviço que você quer publicar, que é o mesmo serviço que eu coloquei lá na regra de entrada. Então eu vou colocar aqui HTTP, né? E aqui eu vou colocar também HTTP. Beleza? Coloquei aqui HTTP, show de bola. E aqui em Destination NAT, aqui em Source NAT você pode deixar como original, não tem problema você deixar como original, tá? Porque a gente não vai fazer aqui uma regra de NAT reflexivo, então tranquilo, deixe como original. E aqui em Destination NAT, assim, você vai selecionar o objeto de servidor que está hospedando esse serviço, que no caso é SRV app. Lembrando que a gente já criou esse objeto anteriormente, mas se você não tivesse criado, você poderia clicar aqui em IP address e adicionar aqui o teu servidor, o teu endereçamento IP, tudo certinho aqui, tá? No caso, como o nosso está criado, beleza. E aqui em Inbound Interface também eu vou selecionar as interfaces dos provedores, tá? Então eu vou colocar aqui, se eu quero que tanto o ISP1 como o ISP2 recebam esse pacote, de repente o teu link principal caiu e o que está segurando nesse momento é o teu link backup, né? Então, se você configurar as duas interfaces aqui, o teu link backup vai estar apto para poder responder esse serviço aí para a internet. Beleza, pessoal? Aqui em Outbound Interface também eu vou deixar como ANI, tá? Não há necessidade de selecionar, porque a gente não está fazendo uma configuração de uma regra de SNAT, e sim de Destination NAT. Beleza? E aqui eu vou colocar para ele ficar no topo, tá? Então, temos essas duas configurações aqui de Loopback Rule e de NAT, e criar uma regra de reflexivo Rule. Essas configurações aqui a gente não vai ver no momento. Lembrando que essa é uma série que a gente está construindo essa série e vai fazer essas configurações conforme as necessidades forem surgindo, pessoal. Nós vamos colocar aqui no nosso cenário várias necessidades, várias situações que nós podemos presenciar no dia a dia aí como administrador, nas implantações das empresas, necessidades dentro do nosso negócio, que a gente precise, que vão acontecendo e a gente vai implementando no Faro. Então, se você tem alguma sugestão, se você tem algum dilema que você está vivendo aí na sua empresa, Fagner, eu queria entender como é que eu faço isso, deixa aí no comentário que isso pode virar um vídeo, tá, pessoal? Então, essas configurações aí de Loopback NAT, de NAT reflexivo, a gente vai ter uma situação logo após esses vídeos que a gente vai utilizar esses recursos, beleza? Então não vou me ater nessas configurações agora, beleza? Então vamos lá. Então vou salvar somente essas configurações aqui, pessoal. Então revisando, ó, eu venho aqui, vamos revisar isso aqui. Primeiro passo é criar uma regra de entrada em Firewall Rules, tá? Selecionando a zona de origem, a rede de origem, a zona de destino e a rede de destino, selecionando o serviço, beleza. Depois a gente vem aqui em NAT Rules e vai criar uma regra para fazer o endereçamento interno, redirecionamento interno. E aqui a gente deixa ANI em Original Source, define aqui as portas onde estão conectadas os nossos links de internet, tá? Aqui a gente define o nosso Destination NAT, que é o nosso servidor,
o serviço, tá, de origem e o serviço de destino. Fagner, por que tem o serviço de origem e o serviço de destino? Você pode muito bem estar publicando uma porta externa. Vamos supor, eu quero que o cara vai acessar através da porta 80, que no caso é o protocolo HTTP. Mas quando houver um redirecionamento, que esse pacote chegar na minha interface do meu provedor de internet e ele bater aqui no meu faro, ele vai redirecionar esse pacote para o meu servidor SRV-app no IP 10.10.12.200, porém, em vez dele redirecionar para a porta 80, ele vai redirecionar para a porta 8080. Então, o original service obrigatoriamente não precisa ser o mesmo translation service, tá? O translation service pode ser uma porta diferente do original service, que é a porta que você está publicando efetivamente para a internet. E a porta interna pode ser qualquer outra porta. E você pode fazer essa configuração aqui, beleza? Show de bola. Então, tá tudo salvo aqui e nós vamos testar agora, né? Vamos fazer o teste. Então, se eu vim aqui, o nosso IP público é esse aqui, né? Então, vamos pegar o nosso IP público aqui, que é o IP público que vai bater lá no nosso ambiente, né? E vamos testar. Faltou um ali. Beleza, funcionou, pessoal. Se você for ver aqui, ó, a gente já deve ter tráfego aqui nessa interface aqui, ó. Nessa regra, ó. Já chegou aqui tráfego nessa regra, né? Lembrando que essa regra aqui é o ID 4. Vamos abrir aqui o log view para você ver como funciona isso aí, ó. Como é que aconteceu. Bora filtrar essa regra aqui, tá? Filter por essa regra, ó. Olha só o que aconteceu. O cara veio aqui, ele bateu na interface 2, ou seja, ele foi no ISP1, que é justamente o IP que eu acessei lá, né? 187. Veio na interface 2, saiu pela interface 1.12, que é a interface, é a VLAN, né? Uma das VLANs lá que tá o servidor, né? O source IP é o IP, ó, final 174.5, né? Ó, é o IP lá da casa do cara lá, ó, 201, né? 85, 74, 85, beleza, ó, saiu de lá e chegou com destino aqui no nosso IP do nosso provedor 1, né? Ou seja, 187 é o nosso provedor 187 SP1, beleza, certinho, chegando na porta 80, beleza? Bora fazer um teste se o outro provedor vai responder também, que é o 264.865. Bora fazer um teste. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e fazer através do outro provedor, né? Para ver se isso funciona também. 264. Beleza, ó, respondeu também o outro provedor. Por quê? Porque a configuração que a gente fez foi para poder suportar essa conexão através dos dois provedores. Então, se a gente der mais uma filtrada aqui de novo, ó, vamos dar mais uma atualizada aqui. Ó, beleza? Então tá aqui agora ele chegando, né, através do provedor ISP2, beleza? Chegou através do provedor ISP2. Então, beleza, tudo certinho. É dessa forma, pessoal, que a gente publica um serviço externo, né, através de uma regra de DNAT. Fagner, como é que funciona essas regras aqui de Source NAT? As regras de Source NAT é o que eu expliquei no início do vídeo. Elas são regras que permitem que você faça a comunicação através da internet, que os teus hosts internos possam sair para a internet com os IPs privados de forma mascarada, utilizando o endereçamento IP do teu provedor, beleza? A configuração que vem padrão no Sophos Pharo é essa regra aqui, ó, Default Source NAT. Ela é uma regra que vai atender a todos os cenários, tá?
Beleza, pessoal? Então no vídeo de hoje você aprendeu como configurar uma regra de Destination NAT para publicar um serviço interno para a internet, tá? Então, se você está gostando dessa série, deixa o teu like aí, pessoal. Eu agradeço a vocês aí pelo prestígio, aos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Valeu!